Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. No último vídeo vocês falaram que o bebê, o Luke, o assistente peludo, tava aprontando ali no sofá. Hoje eu tive que pôr ele pra fora, tá? Pra poder gravar, porque assim, ele não deixa. O último vídeo foi super difícil de gravar, ele tava aprontando no sofá, mas vocês não viram que teve uma hora que ele veio aqui, puxou meu tripé, jogou tudo no chão e eu tive que voltar do meio do vídeo a gravar e é assim, um caos. Ele tá terrível, por mais que a gente dá vários brinquedinhos pra ele, passeia com ele várias vezes no dia, ele apronta horrores. Já comeu a chave do meu carro, já comeu o controle da minha TV, assim, vocês não têm noção do trabalho que dá um Golden filhote. Pra vocês terem noção, essa semana ele comeu um resto de um pacote de argamassa que tinha sobrado da obra aqui da minha piscina, e eu tive que levar ele pro veterinário, sim, às pressas, porque ele comeu um monte de pó de argamassa, sabe? E eu fiquei super preocupado. Falei, nossa, só falta esse cachorro ter que fazer uma cirurgia agora. A gente fica preocupado, né? É como se fossem nossos filhos. A gente pega amor nos bichinhos e tudo que eles fazem, a gente se preocupa muito. Tanto que nesse dia, depois eu passei a noite com ele, a gente ficou vendo se ele ia melhorar, se ele ia piorar. Mas a veterinária disse que estava tudo bem, que ia dar um medicamento ali para ele tomar por conta dos gases, né, que formaram na barriguinha dele, só para dar um pouquinho mais de conforto. E era para essa argamassa sair naturalmente, né? Ou seja, o cachorro basicamente fez um vaso. Fez um vaso de argamassa dentro do próprio intestino. Olha que absurdo, né? Mas enfim, deu tudo certo, ele tá bem. Só que agora para gravar eu vou ter que evitar deixar ele aqui porque ele não deixa eu gravar. Mas pessoal, é isso. Vamos agora pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Marlen Ochoa Lopes nasceu no dia 16 de novembro de 1999. Ela era uma jovem latina de 19 anos que vivia no estado norte-americano de Illinois. A jovem tinha um filho de 3 anos e estava grávida de quase 8 meses do seu segundo filho. Ela desapareceu no dia 23 de abril de 2019 em Chicago, nos Estados Unidos. A Marlen, pessoal, estava prestes a dar à luz e todos sentiram a sua falta quando ela não buscou pelo seu filho de 3 anos na creche. Na manhã do desaparecimento, por volta das 10 horas e 40 minutos, a mulher mandou uma mensagem para o seu marido, um homem chamado Giovanni Lopes, dizendo que não estava se sentindo muito bem e achava que o trabalho de parto poderia começar a qualquer momento. Por volta das 18 horas daquele mesmo dia, o marido da jovem ligou para a mãe dela para perguntar se ela sabia onde a Marlen estava, pois a creche havia ligado dizendo que ninguém tinha ido buscar o filho do casal. A família inicialmente achou que a mulher poderia ter entrado em trabalho de parto, então a sua mãe e padrasto começaram a ligar para vários hospitais e até visitaram alguns na esperança de encontrá-la, mas infelizmente não tiveram sucesso. A família tentou entrar em contato com a Marlen várias e várias vezes, por mensagens de texto, por telefone, mas ela não respondeu nem atendeu nenhuma chamada. Naquela noite, a família da jovem foi a uma delegacia de polícia em Chicago para relatar o seu desaparecimento. Os policiais disseram que tinham que esperar 24 horas antes de registrar um boletim de desaparecimento. No dia seguinte, portanto 24 de abril, eles voltaram para registrar o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da mulher, mas nenhum alerta imediato foi emitido, porque segundo os oficiais, apenas o marido da mulher poderia fazer o registro do seu desaparecimento. E aqui entra um parêntese, porque a mãe dela e o padrasto, acreditavam que aquilo era bem complicado e que estava acontecendo justamente por eles serem imigrantes e não terem documentos. Eles acreditavam que estava acontecendo alguma espécie de preconceito com a família por ela ser latina. De qualquer forma, o Giovanni fez o registro, mas a polícia ainda assim não começou as buscas e foram divulgar o desaparecimento da mulher apenas 2 dias depois. Nesse meio tempo, um fio de esperança surgiu. Isso porque a família da jovem recebeu a notícia de que uma paciente com o nome de Marlen havia sido admitida para uma cesariana em um hospital. Porém, ao chegarem lá,
foram informados de que houve um engano com o nome da outra paciente, que era parecido, na verdade era Marlene, e o nome da desaparecida era Marlen, né? Bom, a família continuou ligando e visitando hospitais na esperança de que a Marlen estivesse em algum lugar tendo o seu bebê. Até então, eles descartavam a possibilidade de sequestro, pois não havia sido feito nenhum pedido de resgate. Bom, os familiares da jovem e os seus conhecidos recorreram às redes sociais em busca de ajuda. A primeira pista veio quando algumas pessoas enviaram capturas de tela para a mãe da Marlen, mostrando um grupo de mães no Facebook que a jovem havia recentemente ingressado e feito algumas postagens. Nada suspeito foi encontrado, mas todas essas informações foram repassadas aos detetives que investigavam o caso. Na manhã do dia seguinte, os familiares receberam uma ligação de alguém que afirmava fazer parte de um cartel. A pessoa disse que estavam com a Marlen e que tinham levado ela para o México e ainda exigiram $1.000 para libertá-la. Óbvio que todos perceberam imediatamente que era um golpe, até porque, gente, Chicago fica no centro-oeste dos Estados Unidos, a mais ou menos 28 horas de carro da fronteira com o México. Quem seria doido de ter o trabalho de sequestrar uma pessoa e dirigir 28 horas com ela, passar por vários estados, atravessar uma fronteira internacional e tudo isso para pedir um resgate de $1.000? Não faz o menor sentido, né? Bom, esse golpista era meio sem noção, não tem outra explicação, e aí eles descartaram isso e perceberam que ela não havia sido sequestrada. Com a falta de progresso ali no caso, a polícia resolveu emitir um alerta de pessoa desaparecida de alto risco 72 horas após o desaparecimento da Marlen ter sido relatado inicialmente. No alerta, gente, foi mencionado que a Marlen Ochoa Lopes estava grávida de 9 meses e foi vista pela última vez deixando seu filho na escola. Ela estava vestindo uma calça de moletom cinza e uma blusa bordô. Uma informação importante que eu queria falar para vocês é que enquanto alguns portais relataram que ela foi vista pela última vez deixando o seu filho na escola, outros portais relataram que, na verdade, a última vez que a mulher foi vista foi quando ela saía da própria escola onde ela estudava e que, inclusive, a blusa bordô era parte do seu uniforme escolar. Como existem essas duas informações replicadas por vários portais de notícias, eu achei que seria melhor trazer as duas versões para vocês, para ficar mais claro a situação aqui do caso, tá? Enfim, gente, a partir do dia 28 de abril, panfletos começaram a circular pelo bairro e a polícia começou a interrogar familiares e amigos, incluindo o marido da jovem, suspeitando que ele poderia estar envolvido no seu desaparecimento. Os dias se passaram sem nenhuma pista sobre o seu paradeiro, apenas dicas falsas de pessoas que afirmavam tê-la visto. Com o desespero e a falta de progresso por parte da polícia, a família contratou um investigador particular. Uma coletiva de imprensa foi realizada no dia 2 de maio, onde seus pais pediram pelo seu retorno seguro, suspeitando que ela poderia estar sendo mantida presa em algum lugar contra a sua vontade. Uma mulher chamada Júlia, que era uma ex-assistente social escolar, mencionou durante a coletiva que os investigadores deveriam analisar as interações da Marlen no grupo do Facebook, especialmente com uma pessoa chamada Clarissa Figueroa. No dia 5 de maio, a data prevista para o parto da jovem mãe, ela continuava desaparecida e as pessoas começaram a ficar ainda mais preocupadas. 2 dias depois, a polícia começou a examinar capturas de tela de conversas no Facebook entre a Marlen e a Clarissa Figueroa, descobrindo que a jovem desaparecida havia concordado em se encontrar com a Clarissa no dia em que desapareceu para pegar roupas e suprimentos para bebê. A polícia então conseguiu chegar até um endereço em Chicago, onde supostamente a Clarissa morava. Quando os detetives chegaram no local, eles foram recebidos pela filha da Clarissa, uma menina chamada Desire. Ela disse aos detetives que a sua mãe não estava em casa e havia dado à luz recentemente, e por isso estava no hospital.
Os oficiais então saíram da residência e foram checar o entorno ali da casa. E foi em uma rua próxima que eles encontraram o Honda Civic da Marlene, estacionado a meio quarteirão da casa da Clarissa. A família foi notificada dessa descoberta no dia seguinte. Em outro desenvolvimento aí da investigação, a mãe da Marlene recebeu a notícia de que um recém-nascido foi encontrado em um beco na parte noroeste da cidade e foi levado para um hospital. Eles imediatamente pensaram que poderia ser o bebê da jovem e esperavam que ela ainda estivesse viva. No entanto, suas esperanças foram frustradas, foram ralo abaixo quando um detetive ligou no dia seguinte para informar que o bebê encontrado não era da Marlene, pois o DNA não correspondia ao do seu marido. Em meio a várias pistas falsas, um homem afirmou ter visto a mulher pedindo dinheiro em uma rua em Illinois. No entanto, quando foram verificar, não encontraram ninguém, mesmo depois de vasculhar quase todas as ruas no entorno de onde o informante havia dito ter visto a jovem. Enquanto a família continuava sua busca, a polícia de Chicago visitou a Clarissa no hospital. Ela era uma pessoa de suma importância para a investigação, porque afinal de contas, aparentemente, ela tinha sido a última pessoa a ver a Marlene e depois disso, ela simplesmente sumiu do mapa. No hospital, a Clarissa afirmou que tinha acabado de dar à luz. Os registros hospitalares mostravam que o seu bebê havia sido admitido naquele dia, mas o bebê estava na UTI sem atividade cerebral. A mulher também disse que não tinha tido muito contato com a Marlene, que apenas entregou alguns itens de maternidade que estava doando para ela e na sequência elas se despediram e nunca mais tiveram qualquer contato. Inicialmente, a polícia acreditou na história da Clarissa e seguiram adiante procurar por mais pistas. No dia 9 de maio, uma caminhada foi organizada para distribuir panfletos na área onde o carro da Marlene foi encontrado. Enquanto isso, o Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Illinois foi alertado pelos médicos do hospital onde a Clarissa estava sobre suspeitas em torno do seu recém-nascido. Aparentemente, a mulher não tinha sinais de que havia dado à luz recentemente, e tudo parecia muito estranho e confuso em volta do nascimento daquele bebê. O departamento então levou o recém-nascido sob custódia protetora naquela tarde. Como eles já sabiam do caso da Marlene, eles solicitaram que o Giovanni Lopes, marido da mulher, passasse por um teste de DNA, pois suspeitavam que aquele bebê era da jovem mãe desaparecida. Amostras de saliva foram coletadas do bebê e também amostras de cabelo foram retiradas da escova da Marlene para testar o DNA da mãe também. O retorno desse teste de DNA, pessoal, demoraria um pouco mais porque era um teste mais aprofundado e envolvia o cabelo da mãe. E nesse meio tempo, uma pessoa anônima entrou em contato com a família da Marlene. Essa pessoa afirmou ter visto a jovem entrar na casa da Clarice no dia em que desapareceu. Quando a família transmitiu essa informação à polícia, eles foram informados de que sem um mandado aprovado pelo tribunal, eles não poderiam entrar na propriedade. No dia 12 de maio, mais pistas surgiram na forma de capturas de tela de uma página da GoFundMe, aparentemente criada pela Clarissa para arrecadar dinheiro para o bebê que estava em suporte de vida. Finalmente, os resultados de DNA confirmaram que os pais do bebê eram Giovanni Lopes e Marlene Ochoa. O Departamento de Crianças e Serviços Familiares concedeu a custódia da criança. E a criança estava muito debilitada, tá, pessoal? Não se sabia se ela sobreviveria, inclusive. O negócio estava bem feio mesmo, porque ela tinha nascido prematura, sabe? Não estava ainda na hora do nascimento, quando o neném nasceu. Mas a questão, assim, que todo mundo queria saber era onde estava a Marlene. Afinal, ela continuava desaparecida. A polícia então correu atrás de conseguir um mandado para entrar na casa da Clarice e no dia 14 de maio eles obtiveram um mandado judicial. Ao chegar na residência, os oficiais encontraram o namorado da Clarissa limpando um tapete com alvejante e uma mangueira.
Ele imediatamente largou a mangueira e entrou correndo quando viu os policiais. Eles informaram que tinham um mandado para procurar na propriedade uma conexão com a participação da Clarissa Figueroa no caso do desaparecimento da Marlen Ochoa. Não houve resistência por parte do namorado da suspeita e ele deixou os oficiais entrarem na residência imediatamente. Dentro da casa, os investigadores encontraram a Clarissa e a sua filha Desire. Os policiais notaram algumas manchas ali de sangue e materiais de limpeza. No entanto, a sua atenção foi chamada por uma lata de lixo no canto do quintal. Ao levantar a tampa, eles fizeram uma descoberta terrível: o corpo de uma mulher com um cabo em volta do pescoço e uma ferida em forma de cruz no abdômen, que claramente havia sido feita para retirar um bebê. Embora a identificação da mulher ainda não tivesse sido confirmada, todos sabiam que aquele corpo era da Marlen. Após a descoberta, a família foi informada que algo terrível havia sido encontrado e que precisavam ser muito fortes. A identidade ainda não estava confirmada, então não podiam ter certeza de que era a Marlen, mas tudo indicava para essa correspondência. Quando os familiares receberam essa notícia, inicialmente eles esperavam que ela pudesse estar viva, mas em estado muito grave, já que eles não foram informados sobre o estado do corpo, As 3 pessoas dentro da casa foram presas como suspeitos principais do crime. O corpo foi levado para o médico legista do condado, que após 15 horas confirmou que era de fato a Marlen Ochoa. E a causa da morte foi estrangulamento com aquele cabo que estava enrolado no seu pescoço. No dia 17 de maio, os suspeitos principais foram levados ao tribunal. Clarissa Figueroa, de 46 anos, sua filha Desire Figueroa, de 24 anos, e o Piotr Bobak, de 40 anos. Todos se declararam inocentes das acusações. No entanto, as evidências eram esmagadoras e uma ligação para o 911 ajudou a reconstruir todo o crime, que eu vou contar para vocês agora. Bom, a tragédia, pessoal, começou quando a Clarissa Figueroa perdeu seu filho de 20 anos em 2017 e ela não conseguiu lidar muito bem com a sua perda. Ela então começou a pensar na possibilidade de ter outro filho. No final de 2018, a mulher começou a fingir uma gravidez. Ela postava ultrassons e fotos de um futuro quarto de bebê nas redes sociais e até mostrou à sua família um ultrassom que havia pegado na internet. A sua filha Desire ficou surpresa com esse comportamento, especialmente porque a sua mãe não podia mais ter filhos devido a uma laqueadura que ela tinha feito há alguns anos. Meses depois, a Desire engravidou. Mãe e filha decidiram que era hora de ter um bebê em conjunto para poderem criar seus filhos juntas. A Clarissa então anunciou uma falsa gravidez e entrou para um grupo do Facebook de mães grávidas, perguntando quem daria à luz em maio para poder celebrar o Dia das Mães com o seu bebê. Diversas mulheres, incluindo a Marlen Ochoa, responderam a essa publicação e a Clarissa ofereceu itens de bebê e maternidade para elas. O primeiro encontro aconteceu em 1º de abril e foi bem tranquilo e a Marlen nunca suspeitou de nada, pois a Clarissa lhe deu diversos itens de bebê. Algum tempo depois, a Marlen postou no Facebook em um grupo chamado Ajude uma Irmã, dizendo que precisava de um carrinho duplo para o seu filho de 3 anos e o seu filho que estava a caminho. Ela estava disposta a comprar, trocar ou simplesmente aceitar uma doação, já que estava desempregada no momento. A Clarissa, pessoal, respondeu à postagem rapidamente, oferecendo roupas novas para bebê e outros itens. E agora chegamos finalmente no momento em que a Marlen desapareceu. Isso aconteceu no dia 23 de abril de 2019. A Marlen saiu da escola e se dirigiu até a casa da Clarissa para buscar os itens que estavam sendo doados. Quando chegou, ela foi muito bem recebida pela Clarissa e a sua filha Desire, e as duas pediram para que a Marlen aguardasse na sala de estar da casa enquanto elas buscavam as doações. Enquanto a Marlen esperava, as mulheres foram para a cozinha e iniciaram o seu terrível plano. A Desire distraiu a Marlene com fotos do seu falecido irmão, enquanto a Clarissa chegou por trás da mulher e usou um cabo coaxial para estrangular a jovem mãe.
apesar ali da resistência da Marlene, que lutou bravamente por sua vida, a Clarissa a dominou e pediu ajuda para sua filha para terminar o serviço que tinha iniciado. Depois que a Marlene parou de respirar, a Clarissa foi até a cozinha, pegou uma faca, um saco plástico e um cobertor. Elas fizeram uma espécie de cesariana caseira, mas o bebê não estava respirando. Desesperada, a Clarissa ligou para o 911, alegando falsamente que tinha dado à luz em casa e que o bebê não estava respirando. Ela começou a fazer manobras de ressuscitação conforme ali as instruções que o atendente da emergência tinha dado a ela, né? Até a chegada dos paramédicos. E quando os paramédicos chegaram, o bebê foi levado às pressas para o hospital com graves danos cerebrais. A equipe do hospital achou estranho que a Clarissa não apresentasse sinais de ter dado à luz, mas inicialmente não a questionaram. A Clarissa continuou a se passar pela mãe do bebê, chegando até a iniciar uma campanha no GoFundMe para doações. Eles nomearam o bebê de Sander e, infelizmente, ele morreu no dia 14 de junho de 2019 devido à morte cerebral causada pela privação de oxigênio no cérebro. A Clarissa Figueroa e sua filha foram acusadas pelo assassinato da Marlene Ochoa, enquanto o namorado da Clarissa foi acusado de encobrir o crime. A família da Marlene expressou indignação com o hospital por não ter percebido mais cedo que a Clarissa não era mãe do bebê. Agora, sobre o julgamento e as condenações, o namorado da Clarissa, o Piotr Bobak, foi condenado a 4 anos de prisão por encobrir o crime, mas foi libertado em liberdade condicional. Já a Clarissa Figueroa e a Desire Figueroa enfrentam acusações que podem acarretar a prisão perpétua. O julgamento das duas ainda está em andamento, mas recentemente teve uma reviravolta neste caso. Isso porque a Desire mudou a sua declaração. Ela fez um acordo com a promotoria e se declarou culpada pelo assassinato da Marlene. O acordo está para ser protocolado e, se tudo sair como combinado, ela receberá uma condenação de 30 anos de prisão. Além da sua confissão, faz parte do acordo o seu depoimento contra a Clarissa, ou seja, ela testemunhará contra a sua própria mãe. Esse desdobramento do processo aconteceu agora em janeiro de 2024, então eu acredito que ainda esse ano sairá a sentença das duas. Muito provavelmente que a Desire seja condenada a 30 anos de prisão por conta do seu acordo com a promotoria e a sua mãe, Clarissa Figueroa, seja condenada à prisão perpétua. Esse caso é muito semelhante a um outro caso que eu contei recentemente aqui no canal, que é o caso da Taylor Renee Parker. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo o link em um dos comentários fixados para você ir lá assistir. Inclusive, vocês comentaram bastante no outro vídeo que aconteceu algo parecido aqui no Brasil, em Canelinha, com a professora Flávia Godinho. Eu já estou pesquisando sobre esse caso e se vocês quiserem que eu traga essa história aqui no canal, comenta bastante aqui embaixo que eu faço um vídeo contando esse caso que aconteceu aqui no Brasil para vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.